Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Opinião Sincera, né? Um vídeo onde eu dou a minha opinião sobre equipamentos fabricados nos anos 70 nos anos 80 e dessa vez a gente está aqui com um System, então é um conjunto da marca Gradiente, é o System 96, tá? Eu estou com um folder dele aqui, mas o folder é só para a gente agregar algum conhecimento, eu estou com o equipamento aqui na minha frente. Então é isso aí, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série agora, Opinião Sincera, sobre essa geração de equipamento dos anos 70, dos anos 80, que é o foco desse canal. Então se você tem interesse em conhecer essa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho, que aqui a gente conversa sobre essa geração. Compra de equipamento, venda de equipamento, comparativo, demonstração, opinião, como estou fazendo aqui, lives com bate-papo, tudo referente a essa geração de equipamento. Então se você tem interesse em conhecer, de adquirir um equipamento, inscreva-se e ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu postar um vídeo novo nesse canal. Então é isso aí, essa série, como eu já disse, Opinião Sincera, eu já fiz de alguns equipamentos, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros Opinião Sincera, de outros equipamentos, e aí se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá nos outros que eu já fiz. Hoje nós estamos aqui com o System 96, um equipamento feito pela Gradiente lá no início dos anos 80, um equipamento bem bacana, um equipamento modulado, né? Um modulado da geração 80 da Gradiente. Então, para quem não conhece esse equipamento, o System 96, tá? Ele é uma segunda geração, tá? Segunda geração de uma série de equipamentos. Ele é uma evolução do S95, do System 95. Então, o 95 seria a primeira, né? O primeiro equipamento que a Gradiente fabricou modulado, System, né? O System 95. Eu já fiz um vídeo mostrando os System. Na verdade, o nome do vídeo se chama Os Mini Hacks, né? Tanto da Polivox como da Gradiente. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Fiz um comparativo lá com uma reportagem que a revista Som 3 fez com os Mini Hacks. Vou deixar aqui na descrição, assista lá que é interessante. Então, ele é uma evolução do 95. A Gradiente lá lançou no final dos anos 70, 79, 80, o System 95. O System 95 nada mais é do que ela pegou os equipamentos que ela já tinha lá em mãos, né? Que ela já vendia modulado. No caso do 95 seria o CD 2000, o receiver seria o Model 900, e o tocadiscos Guard 630 ou 730 na época, não me lembro. E depois teve a segunda geração, que é a linha 96, 106, que eu vou mostrar aqui para vocês agora no catálogo. Então a linha 106, 96, que seria o básico. Então aqui você tem o 96, que é o básico, tô pegando um reflexo aqui, o 96 que é o básico, tá? Que é o mesmo do 95, só uma geração, né? Muda alguns detalhes. Você tem o 106, tá? 106 a gente não tem nenhum similar ao 106 na geração anterior, então quer dizer o que? A Gradiente acrescentou um equipamento intermediário entre o mais simples e o mais top, o 126, que seria a mesma coisa que o S125. Não é a mesma coisa que eu quero dizer, o mesmo tipo de equipamento, mas claro, aprimorado com o que tinha de mais recente lá que ela conseguia, tá? Então ela acrescentou o 106 nessa série aqui. Tá? Esse aqui fica para um outro, o 106, o 126, fica para uma outra oportunidade, né? A gente fazer uma opinião sincera. O System 95, o que até esqueci, vou dar um play aqui. No System 96, o que a Gradiente colocou aqui para oferecer o System? Aqui a gente tem um CD 2100, se eu pegar aqui o catálogo novamente eu posso mostrar para vocês, que o CD 2100 tá aqui, ó. 2100, tá? CD 2100 e pegou o receiver Model 1060, tá? Então ele pegou o 1060, aqui seria o do 106 e aqui o 126. Então ela pegou o 1060, o 2100 e fez aí o System, né? E aí montou esse conjunto aqui para ser vendido como um System modulado para as pessoas que estavam adquirindo esse tipo de equipamento nessa época aí. Então é isso aí, vamos aqui aos pontos positivos, como eu sempre faço, eu faço uma série de pontos positivos e uma série de pontos negativos e depois eu dou minha opinião sobre esse equipamento, tá? Então como eu disse, vamos lá aos pontos positivos. Vamos aos pontos positivos, né? Primeiro,
é um equipamento muito bacana, muito bonito. Se você fizer uma comparação com os equipamentos que vieram depois, ou até mesmo com os equipamentos que hoje são oferecidos, é um equipamento bem bacana, bem estilo anos 80 e é bem legal, né? Então é um equipamento relativamente bonito, né? Claro, se for comparar com outros equipamentos mais top dessa mesma geração, ele é um pouco feio, mas na verdade, se você comparar com os equipamentos mais recentes, ele é sim um equipamento bem bonito. O ponto positivo é ele ser modulado, então você tem um tape deck separado, você tem um receiver separado, você tem o toca-discos separado. Não, infelizmente o toca-discos aqui é um ponto negativo e eu já vou mostrar isso, tá? Então você tem aqui o receiver e o tape deck, são as partes mais interessantes desse equipamento, que são equipamentos modulados, né? E como eu disse, eles fazem parte de uma outra versão, que é a versão prata, e é bem legal, né? Então, pontos positivos: o receiver e o tape deck serem modulados e serem uns equipamentos que vieram como base de outros equipamentos mais legais. Ponto positivo. Então é isso. Na verdade, como ele é um system básico, os pontos positivos, na minha opinião, são esses. Vamos aos pontos negativos agora dele. Então, o primeiro ponto negativo é o toca-discos. E por que o toca-discos é um ponto negativo? Porque eu já fiz, né, uma opinião sincera sobre o toca-discos que vem nesse equipamento aqui. Até inclusive esse que está aí, que vem no 96, ele é mais simples até do que eu fiz uma opinião sincera sobre um toca-discos aqui. Então ele é mais simples. Essa geração de toca-discos eu particularmente não gosto muito, tá? Então, se você for comparar com outros equipamentos, mais recentes principalmente, ele é um bom toca-discos. Mas se você pensar que você tem aqui um equipamento modulado, bem legal, e você utiliza um toca-discos similar ao que se usava nos 3 em 1, que é aqueles 3 em 1 tudo junto, tipo um Sharp, tipo National, tem até toca-discos da National, depende da versão, que é melhor que esse toca-discos aí. Então, na verdade, o ponto negativo é realmente o toca-discos, tá? O toca-discos é um ponto negativo nele. Por ser um equipamento modulado, claro, ele é um equipamento básico, mas ele poderia vir com um toca-discos melhor. Só que a gente sabe, né? A história é o quê? Que a Gradiente só tinha esse tipo de toca-discos para poder oferecer na época. Ou era isso aqui, ou os top de linha. Não tem como colocar uma DD1, né, num equipamento desse. Mas fazer o quê? É isso aí. Ponto negativo: as caixas são pequenas. Então as caixas que vêm nesse equipamento são as Master 44. Nesse equipamento aqui ele tem uma diferença, tá? Era um opcional talvez. Quando eu adquiri esse equipamento aqui, eu nem tinha percebido, só fui perceber depois que as caixas desse equipamento são de melhor qualidade do que vinha original. Provavelmente quando a pessoa comprou esse equipamento aqui, o vendedor não tinha as caixas, ou até mesmo pode ser que a pessoa tenha escolhido uma caixa com acabamento melhor. Eu acredito que não, sabe por quê? Porque quando eu peguei esse equipamento aqui, a tela estava tão travada na caixa, que a pessoa nunca tirou a tela dessa caixa aqui. Certeza absoluta. A pessoa nunca tirou a tela dessa caixa. Então, ela não escolheu essa caixa. Com certeza ela não escolheu. Simplesmente veio por algum acaso essa caixa aí. Eu já vou mostrar, espera um pouquinho aí, por que essa caixa aqui é melhor do que a caixa que vem nele original. Mas, basicamente, no original, as caixas, na minha opinião, são caixas pequenas, de pequeno porte. Se eu não me engano, alto-falante de 8 polegadas. Não sei se é por uma questão pessoal, eu acredito que esse tipo de equipamento aqui tocaria uma caixa melhor. Se você pegar esse equipamento aqui e utilizar uma caixa tipo Master 78, que é bem superior a essa caixa, ele toca e toca mais gostoso do que essa caixa aqui, que é uma caixa bem simplesinha, um wooferzinho bem simplesinho. Então a caixa, na minha opinião, que vem no System 96 é um ponto negativo. Outro ponto negativo, na minha opinião, é a cor, né? Por que eles mantiveram a cor do System 96, do 95? Eu acredito que, na minha opinião, a Gradiente lançou o 95 com aquela cor pelo sucesso que se fazia na linha System One. A linha System One é a top de linha. Vou mostrar aqui, né? Às vezes tem pessoas que não conhecem, mas a linha System One é essa linha aqui. Ela é a linha top e fazia muito sucesso. Então eu acredito que eles mantiveram aqui a característica de cor para a linha System que eles fizeram, para tentar pegar um pouco do sucesso da linha System One. Então, um cara que não conseguia comprar esse equipamento acabava comprando esse, tá? E eu acredito que seja isso, por quê? Porque o próprio concorrente dele, da Polivox, ele é prata, né? E eu não vejo nenhuma diferença entre você produzir esse equipamento prata e você produzir esse equipamento preto, pintado,
né? Então se ele fosse o equipamento prata, talvez... Se ele fosse um equipamento prata, talvez ele até teria sido vendido mais do que dessa cor aí, porque a própria Polivox, né, nem fazia dessa cor. Então não tinha motivo para se fazer dessa cor, não era uma concorrência, né? Os Polivox prata são mais bonitos até do que os System da Gradiente. E também, né, a cor pode ser até para fazer uma diferença, uma diferenciação, porque senão você compraria o CD 2100, compraria o 1060, né? Sei lá, talvez montasse um rack e fizesse. Então talvez a cor possa ser uma diferenciação, mas a cor é meio estranha. Eu particularmente acho que é um ponto negativo. Se fosse cromado, fosse aço escovado, seria mais legal, tá? E aqui as caixas, como eu disse, ó, a Master 45, né? Master 45 e a Master 56, a diferença é que uma tem média, outra não tem, e tem o divisor. Só que a caixa desse equipamento aqui não é essa caixa aqui, é uma caixa sem acabamento, mas eu vou te mostrar que essa caixa aqui veio com um opcional melhor. Bom, e eu já falei de um dos pontos negativos ser justamente o toca-discos, e um ponto negativo também, não só o toca-discos, mas o rack. Ele é um ponto positivo, até esqueci de falar, por um rack bonito, com madeira, uma cor legal, bem bacana, tem uns acabamentos... Tem os acabamentos aqui cromados, bem legal, né? O rack é um ponto positivo que até não mencionei, mas é um rack legal. Só que eles, como é que eu posso dizer, desvoluíram? Não sei como dizer isso para vocês, mas se você pensar que o antecessor dele, né, a base dele, que é o S95, que é o System 95, que vinha com o toca-discos separado, então você tinha um gabinete separado para o toca-discos, e aí eles caíram, regrediram aqui, fazendo com que o toca-discos ficasse no rack. Então você tem o mesmo gabinete, o rack com o mesmo gabinete e o toca-discos embutido nesse mesmo gabinete. Então quer dizer o quê? Se você quiser realmente modular ele, tirar o receiver, tirar o deck, tirar o toca-discos, não dá, porque o toca-discos é parte integrante do rack aqui, tá? Então ou você desmonta o rack e tira a carcaça do toca-discos, ou mantém o rack com o toca-discos. Não tem como separar o toca-discos. Então quando eu disse que ele é um equipamento modulado, ele é um equipamento modulado na parte do receiver e do tape deck, mas a parte do toca-discos ele é parte integrante do rack aí, e é um retrocesso, né? Porque você pensar que o 95 ele tinha lá o seu toca-discos separado, óbvio, né? Isso aqui é custo, né? Eles começaram a cortar custo com relação à linha System. Então, ponto negativo, o toca-discos estar embutido no rack. Basicamente é isso, né? Os pontos negativos e os pontos positivos. E qual é a minha opinião? Qual é a minha opinião sobre o equipamento? Olha, pelas opções que a gente tem hoje, seria um equipamento simples, básico, né? Mas se você for comparar, como eu sempre digo, com os equipamentos que vieram depois e os atuais, é um equipamento que sim, vale a pena. Então, eu gosto muito do equipamento, inclusive tem um aqui, e gosto muito, e ele é muito bacana, bem legal. O único upgrade que eu faria nele aqui, no caso, né, seria colocar umas caixas, em vez da Master 45, como eu disse lá, né, ou a Master 56, tá, que você já vai ver aqui, vou mostrar, mas em vez das 45 ou das 56, veja bem, o que eu estou falando aqui nem é essas caixas, porque essas caixas aqui são vendidas separadas e elas têm acabamento. As que vêm original com esse acabamento não tem esse acabamento aqui, ela é fechada e não tem nenhum acabamento. Acho que não tem aqui elas aqui. Ó, inclusive as caixas originais aqui, ó, são as 34F, Master 34F, porque ela não tem acabamento, ela é fechada, né? Então é uma caixa bem inferior, mas aqui você vai ver qual é o opcional que veio aqui. Então, como eu estava dizendo, é um equipamento bem legal, mas se você fizer um upgrade, como foi feito nessas aqui, se você fizer um upgrade das caixas, ele se torna mais legal ainda, tá? Então isso aí, minha opinião é que realmente vale a pena. Se você pega um equipamento desse aqui bem conservado, bem novinho, todo funcional, e você pega num preço bom, né? Não adianta pegar num preço muito alto, porque aí você compensa comprar um superior a ele, um 126, que é muito melhor, muito mais função, o toca-discos já é separado e tudo mais, mas isso é uma comparação entre o 96 e o 126, tá? Então, se você pegar ele num preço bom, realmente vale a pena, e vale muito mais a pena pegar um equipamento desse aqui completo, já com toca-discos tudo, do que até um 3 em 1, tá? Tem gente pagando fortuna
por um 3 em 1 de plástico, né? E deixando de comprar às vezes um equipamento desse daqui porque alguém disse que é básico de ferro, com acabamento bem melhor do que muito 3 em 1 de plástico por aí, tá? Então é isso aí, vale a pena. Minha opinião é que realmente vale a pena e é um bom equipamento. Então é isso aí, como eu disse, vou mostrar aqui, tá? Então minha caixa está um pouco judiada aqui em cima, né? Mas isso aí faz parte, não vou restaurar uma caixa dessa por causa só disso daqui. A caixa está bem inteirinha, não vale a pena. E qual é a surpresa que eu tive quando eu adquiri esse equipamento? Né? Achando que vinha lá uma Master 34, que é bem mais simples, eu acabei, quando eu fui tirar as telas, eu já percebi que as telas tinham um acabamento diferente. E quando eu fui tirar as telas, as caixas são uma Master 56, tá? Então se veja, um equipamento desse daqui, que na verdade teria que vir com uma caixa bem inferior, acabou vindo com uma caixa bem bacana, bem legal, com médio, 3 vias, com divisor de frequência, com acabamento. Os woofers, infelizmente, esses woofers aí, né? Esses woofers, normalmente você tem que recondicionar, porque eles endurecem a borda, fica duro, capaz de queimar o teu receiver por causa de um woofer travado desses daí. Então tem que recondicionar. Você viu que eu mantive aqui o médio, mantive o tweeter, mas recondicionei os woofers porque os woofers já não tinha condições, estava muito travadão mesmo, né? É um problema, né, da própria Gradiente, a borda resseca e fica ruim. Então foi feito aqui um up. Claro que a Master 56, como eu disse, se fosse essa mesma caixa, mas com um wooferzinho um pouco maior, um woofer, sei lá, de 10 polegadas, o som dessa caixa aqui seria bem melhor, bem bacana. Mas aqui foi uma surpresa que eu tive quando adquiri esse equipamento, que as caixas estavam travadas, as telas, como eu disse, estavam travadas, né? Então quer dizer o que? A pessoa acabou comprando aí um equipamento com uma caixa superior e nem sabia, porque provavelmente nunca tirou as telas delas. Inclusive pelo estado que estavam os alto-falantes, aqui, né, isso aqui vive quebrando, né? Isso aqui vive quebrando, tudo aqui, ó, tá bem conservadinho, não tem nada, então provavelmente a pessoa nunca tirava as telas dessas caixas aí. Então é isso aí, esse foi a opinião sincera sobre o S-System. A gente chama de S96, mas é o System 96 da Gradiente. Veja os outros vídeos, é isso aí, inscreva-se no canal. Valeu!